Quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba, deixa eu abaixar esse plano de fundo e virar a câmera para que você veja ela. Hoje estava nela, vamos voltar aqui. Quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba, agora sim, é a nossa entrevistada de hoje, a psicóloga Eliane Cabral. Ela está aqui para abordar, na verdade, um tema incômodo, que é pauta da campanha Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio. Elaine, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo. Só um segundinho, por favor, deixa eu abrir o seu microfone. Eliane, não Elaine. Eliane, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite, por abrir as portas e os microfones da Jovem Pan para esse assunto tão importante, tão relevante e tão necessário, sobretudo nesses tempos, né? Com certeza. Então vamos lá. Eliane, diga para mim, quais os sinais de uma pessoa com ideias suicidas? É possível, no final das contas, prever a intenção do suicídio? Pois é, Marcelo, olha só. Nós precisamos, o fato é que nós temos uma saúde mental, nós temos uma saúde emocional, ela é da nossa responsabilidade e nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, né? Alguns indícios de que aquela pessoa, aquele sujeito pode estar ali acometido por ideações suicidas, e é importante pontuar que o que são ideações suicidas? Ideias e pensamentos de morte, desejo de morte, né? Alguns indícios são as verbalizações, as falas, a vida não tem sentido, eu não sei o que estou fazendo aqui, eu queria morrer, quero morrer, não sei porque ainda não me levou. Essas falas, essas verbalizações, não só isso, né, mas quadros importantes de adoecimento, humor triste, isolamento importante, evitação, né, em relação a socializar, o abandono de si, né, a falta de cuidados, de higiene também são sinais, são indícios, apatia importante. Então, todos esses indicadores podem sinalizar que ali naquela pessoa, né, existem indícios de ideações, que são ideias e pensamentos a respeito de suicídio. É muito importante que a gente destaque que nós estamos falando de uma situação complexa. Exatamente. Portanto, não é que a pessoa vai apresentar todas estas atitudes, de repente pode ser uma, mais do que uma, ou às vezes você não... Na verdade, assim, você colocando tudo isso, que é uma situação extremada, a pessoa ela muda completamente de comportamento. Sim. E aí, provavelmente, fique mais fácil, entre aspas, de você identificar que algo errado está ocorrendo. Mas, fico pensando aqui que às vezes não é assim, né? Sim. É uma coisa ou outra e a gente, de repente, em não dando atenção, não consegue perceber algo que... Lá na frente, se acontece alguma coisa, você de repente fica se culpando, poxa, eu não percebi, não é para tanto também, não é? Exatamente. E aí quando você pergunta, é possível prever? Isso é muito ousado, né? O que é possível é notar fatores de risco, notar alguns indícios. Isso é possível. E em alguns casos, Marcelo, não é possível. Tanto que a campanha do Setembro Amarelo, o tema da campanha este ano de 2023 é Peça Ajuda. Exatamente por essa questão, né? Nem sempre é possível. As pessoas têm uma fantasia de que o depressivo, o deprimido, ele sempre vai apresentar um estado de humor triste, um estado de apatia. Claro que na maioria das vezes isso se dá, mas nem sempre. Muitas vezes você vê a pessoa sorrindo, a pessoa brincando e ela está ali num quadro de humor triste importante, né? Então, prever eu acho que é algo muito ousado, né? Notar indícios, sinais, fatores de risco, aí é mais possível. É claro que a gente vai tocar muito durante o programa sobre o fato de ser necessária a ajuda profissional, mas eu vou deixar isso para daqui a pouquinho. Eu quero te perguntar agora o seguinte, a tentativa de suicídio, ou mesmo, eu sei que pode ser incomum, mas o fato de a pessoa eventualmente verbalizar isso, ou fazer uma tentativa de uma forma
menos eficaz. Me permita colocar assim, se eu estiver cometendo um deslize muito sério do ponto de vista ético, você me corrija. Pode ser uma tentativa de apenas chamar a atenção ou antever algo mais grave? Pois é, essa é uma pergunta excelente e muito pertinente, porque olha só, Marcelo, vamos supor que você, Marcelo, esteja dentro de uma casa pegando fogo e você não vê possibilidade de sair. O que você fará? Você vai tentar chamar atenção, né? O Marcelo está lá no meio do Tietê ou em um mar e de repente ele se vê num movimento de afogamento, né? Então, Gente, o pessoal do Face, vou só falar uma coisinha para vocês. Deu um pico de energia na rádio e aí a gente saiu do ar, tá? Tá no ar? Tá no ar? Voltamos, deu um pico de energia aqui na rádio, então a gente vai continuar a entrevista, mas o pessoal que está nos acompanhando pelo 104.3 do FM vai perceber que não tem trilha sonora neste momento. Eliane, mil perdões. Imagina. Né, problemas que ao vivo ocorrem, mesmo que fosse gravado ocorreria também, porque foi um pico de energia. Então vamos lá. Você estava falando que Marcelo está numa casa pegando fogo, está no meio do mar, do rio, ele vai chamar a atenção numa situação de desespero. Exatamente, você está em afogamento ali, qual vai ser o seu movimento? Chamar a atenção, mas o que há por trás disso? Uma reivindicação de ajuda. Nesse sentido, cabe a analogia, né? É esse tipo de chamada de atenção. Agora, em pleno 2023, onde mais de 14 mil pessoas no ano perdem a vida para o suicídio. Brasil. No Brasil, exatamente. 14? Exato. Por dia, diariamente para o suicídio. Né? A gente não tem mais a possibilidade de cogitar, é para chamar a atenção. Não, gente, não há mais essa possibilidade, né? Nós estamos aí tivemos, né, e da Secretaria de Vigilância e Saúde, né, onde fizeram-se uma análise de 2016 a 2021, Marcelo, houve um aumento de 49,3% nos casos de pessoas que perdem a vida para o suicídio. Quase 50%. Exatamente. Então, são 14 mil pessoas no ano, 38 pessoas por dia, um aumento, né, de 49,3%. Não cabe mais nós cogitarmos esse tipo de colocação que o senso comum muitas vezes traz, né, Marcelo? Está chamando atenção, isso é para chamar atenção. Não, é uma chamada de atenção no sentido de, por favor, me ajude. Né? É a história da casa em chamas e do afogamento. E aí me diga o seguinte, então, aproveitando esta sua fala, por que uma pessoa, em uma situação extrema como esta, de pensar em suicídio, ela não pede esta ajuda de forma clara e objetiva? Pois é, existem as pessoas que pedem sim, existem as pessoas que estão tão acometidas pelo adoecimento, elas estão tão tomadas, né, pela angústia, pela agonia, pelo adoecimento, né? Eu costumo dizer que é uma agonização psíquica, uma agonização mental, que elas não conseguem, elas não têm força. E tem aqueles que não pedem ajuda por preconceito, por estigma, porque foram ensinados, Marcelo, que isso é frescura, que isso é fraqueza, que isso é falta de Deus, que isso é falta de fé, entende? Por isso é tão importante o trabalho de conscientização, né? E a campanha vem para isso. Eu costumo dizer que o Setembro Amarelo, ele vai de setembro a setembro, né? É verdade. Por isso é tão importante nós levarmos as pessoas, assim como você tem uma saúde bucal, uma saúde cardíaca, e você precisa cuidar porque ela pode adoecer. E é o que nós estamos vendo. Eu sempre convido as pessoas, Marcela, a olhar para o suicídio como um sintoma. Então, quando você tem febre, o seu organismo está sinalizando que algo não vai bem ali, certo? Sim. Quando você tem um incômodo no dente, né, o seu organismo está sinalizando que algo não vai bem ali. Quando nós vemos no Brasil um crescimento de 49%,
né? Nos casos de pessoas que perdem a vida para o suicídio, nós precisamos entender que algo não vai bem com a nossa saúde mental e emocional. Algo não vai bem com o nosso mote, a nossa caixinha emocional. E nós precisamos olhar para isso e cuidar disso. E aí, Eliane, a pergunta que vem de forma natural é a seguinte: você é uma profissional, é uma psicóloga, trabalha especificamente com isso, mas e a pessoa e eu, que sou um leigo e estou percebendo que eventualmente consegui ou prestei atenção em um amigo, em um parente, em um familiar, em um conhecido, que eu acredito que esteja em um sintoma depressivo e que pode evoluir para suicídio, não sei. O que eu posso fazer como leigo e conhecido, não profissional, para ajudar? Sim. O que nós devemos fazer em qualquer circunstância de sofrimento e adoecimento, ou de indícios, como você disse, é oferecer acolhimento, empatia, escuta e direcionar essa pessoa, né, pegar adequados. Isso é o que nós devemos fazer, Marcelo. Agora, um ponto bem importante, que eu acho que é relevante e fundamental nós colocarmos aqui. O que não se deve fazer. Vamos lá, importante. O que não se deve fazer. Invalidar a dor da pessoa, sabe? Ficar com verbalização, verborreia motivacional. Você precisa reagir, você precisa ser forte fazendo isso. Você invalida, né? Ficar comparando. Eu já passei por isso e não fiquei desse jeito. Cada um de nós tem uma digital emocional e mental que é única. Ninguém passou por nada igual a ninguém. Entende? Então, esses são pontos importantes que nós não devemos fazer. Julgar, ficar dizendo é falta de fé, é frescura, é falta de Deus, porque não é disso que se trata. É saúde mental, é saúde emocional. Se não cuidarmos, ela adoece, né? Então, é isso. Isso é o que devemos fazer e isso outro é o que não devemos fazer. Entendi. Aí, também fico me perguntando aqui o seguinte: falar sobre isso, né? A pessoa está lá com suas tendências. Falar sobre isso desencoraja ou encoraja o ato? Tenho certeza que muita gente está se perguntando, né? A gente fica com essa preocupação. Devo tocar no assunto, conversar sobre isso com a pessoa, mas isso vai encorajar ou desencorajar a tentativa? Pois é, contanto que você fale de forma a acolher, o posicionamento é muito mais de escuta do que de fala, né? Não encoraja, não. Você dizer, olha, o que você está sentindo, né? O que você está pensando? Por que você vem pensando isso? Né? Dar lugar de fala para aquela pessoa, aquele sujeito, poder verbalizar a dor. Isso não encoraja, isso só ajuda. O que atrapalha é isso que eu acabei de dizer, julgamento, invalidação. Isto. Perfeito. Né? Essas coisas que ainda hoje vemos, infelizmente, isso sim. Porque aí a pessoa vai sentir da seguinte forma lá, ninguém me compreende. Ninguém compreende a minha dor, o meu sofrimento. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero realmente ir embora, a vida não tem sentido, eu não sou compreendida. Então, falar no sentido de vamos buscar ajuda, me dá tua mão aqui, vamos atrás de uma ajuda adequada, profissional, né? Eu estou aqui do teu lado, o que você está sentindo? Perfeito. Eliane, eu vou pedir para que você continue aqui. O pessoal está fazendo questionamentos aqui na live e eu vou repassar, mas no segundo bloco, porque já são 8h36, a gente precisa ir para um rápido break comercial e na sequência a gente continua esse assunto relevante, tá certo? Combinado. É isso, você que está nos acompanhando, aguarde apenas 2 minutinhos que a gente já volta, tá bom? Vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é a psicóloga Eliane Cabral, que está falando sobre a campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. Vamos lá, Eliane falou bastante aqui no primeiro bloco, né, sobre o suicídio, sobre gatilhos, né, sobre a atenção ativa que nós podemos dar, leigos que somos, às pessoas que podem dar sinais, a importância do trabalho profissional, inclusive, que trataremos
mais a miúde neste bloco, mas deixa eu te perguntar, começando a entrevista neste segundo bloco, Eliane, suicídio pode ser algo hereditário? Pois é, Marcelo. O suicídio, ele é o final de todo um processo de adoecimento, né? Então, até onde sabemos, através de estudos sobre aquilo que estamos debruçados, não cabe dizer que suicídio é hereditário. O que pode ser hereditário? Os fatores de risco. Então, doenças mentais, né? Doenças crônicas, fatores de risco hereditários geneticamente e culturalmente também, né? A dependência alcoólica, um histórico de violência, agressividade, porque isso se dá meio que culturalmente. Curiosidade, profissão. Existe tendência de uma profissão mais do que outra? O que nós estamos vendo atualmente nos estudos, a gente vai abrindo, né, aumentando a foto. Então, quais as maiores incidências, por exemplo, em faixa etária? Estamos aí entre 14 anos de idade e 26 anos de idade. Qual a maior incidência em gênero? As mulheres tentam mais, os homens efetivam mais. E quando se trata de profissão, sim, os homens efetivam mais porque eles têm mais acessos a meios mais letais. Entendi. E quando se trata de profissão, hoje o que vemos, as 3 profissões com maior incidência são médicos veterinários, policiais e médicos humanos. Vamos lá, repete para mim. Médicos veterinários, policiais e médicos humanos. Sim. E essas profissões estão... Algum motivo especial? Sim, burnout ou burnout, né, como queiram, está associado com o burnout. Né, com o burnout, esgotamento mental. Exatamente, esgotamento mental, emocional, físico, né, está associado em absoluto com os quadros de burnout. Entendi. E aí, pergunta sequente, né? Quais atividades, estou falando como leigo, Sim. Tá bom? Quais atividades podem ajudar a afastar ideias suicidas? É só o profissional que deve tratar isso ou o leigo tem como ajudar de alguma forma? Ou é um trabalho conjunto? Pois é um trabalho multidisciplinar e a gente sempre tem que pensar assim, qual que é o objetivo, inclusive, da campanha? Prevenção. Então, qual atividade? Tudo que favorece a saúde mental, tudo que favorece os cuidados com a saúde mental, né? Para a gente antecipar isso aqui, que pode chegar lá, né? Esse agravamento. É óbvio, gente, que o mais importante, eu sei que há questões aí de dificuldades, mas o ideal seria que as pessoas fizessem terapia, tivessem um acompanhamento com um psiquiatra, porque olha só, Marcelo, a gente precisa desconstruir esse preconceito e esse estigma de que psiquiatra e psicólogo são para loucos. Cuida de doido, né? Dentista é para quem tem dente, para quem não tem dente, para quem quer ter dente. Psiquiatra e psicólogo é para todo ser humano, porque todo ser humano tem uma saúde mental e ela precisa ser cuidada. A gente precisa, nós estamos em 2023, não cabe mais esse tipo de olhar preconceituoso, estigmatizado, evitativo, né? O profissional de psiquiatria, ele está ali para cuidar da saúde mental e emocional e muitas vezes a pessoa vai até ele e ele entende que não é um quadro que precisa de intervenção medicamentosa, né? Nem sempre precisa, na maioria das vezes sim. O psicólogo, a mesma coisa. O que é ter saúde mental? É você ter recursos emocionais e subjetivos para lidar com as mazelas da vida. Então, é importante nós construirmos aí esses recursos emocionais e subjetivos para quando o dia mal chegar, a gente não venha a tombar de forma importante. Então, quais atividades? Todas as que favorecem, né, a qualidade de vida e a saúde mental. É óbvio que olhar para si, não invalidar as suas dores, olhar para os seus sintomas, olhar para as suas questões, buscar ajuda adequada, atividade física, boa alimentação, descanso adequado, lazer, exatamente, sono de reparação, exatamente.
todos esses elementos são fundamentais para que se tenha, né, uma saúde mental minimamente saudável. E aí, pergunta sequente também, pode-se obrigar uma pessoa a buscar tratamento ou isso tem que fundamentalmente partir dela, a iniciativa de ir procurar ajuda profissional, psicólogo e psiquiatra? A partir do momento em que aquela pessoa é um risco para si, ou um risco para si e para o outro, existe sim a intervenção involuntária, né? A internação involuntária, que busca justamente o início de um tratamento. E isso pode ser feito por parte de um familiar, de uma pessoa legalmente responsável por aquela pessoa que está ali adoecida, por um órgão de saúde ou por um profissional da saúde que a acompanha. Então, tendo em vista que aquela pessoa, se o profissional ou a instituição, acontece, por exemplo, vou dar exemplos, né? Uma pessoa vai parar no pronto-socorro do hospital com reincidentes tentativas, né, de suicídio. A instituição, o hospital, ele abre um CROSS e encaminha a pessoa para a internação para que se inicie ali um tratamento adequado. Isso é uma internação involuntária, porque aquela pessoa é um risco para si. Então, existe sim essa possibilidade, contanto que seja detectado que aquela pessoa ela é um risco para si e para o outro. Agora, o ideal é que todos nós, e esse é o grande objetivo da campanha, né? Busquemos a conscientização de levar as pessoas, olha, precisa cuidar, precisa olhar, você tem uma saúde mental, você tem uma saúde emocional e ela é da sua responsabilidade, né? Ela precisa ser cuidada. Perfeito. E aí, o Everson Lopes Stabile está nos acompanhando aqui, ele que esteve ontem na sua posição como entrevistado, ele está fazendo uma pergunta, olha só. Ele diz o seguinte, a pessoa está em tratamento e aí, eventualmente, está usando medicação. E ela percebe que no tratamento ela deu uma melhorada, deu um up, e aí ela já abandona a medicação. Isso a gente está imaginando, eu principalmente, e ele também, que não é o certo a se fazer. Exato. Estamos corretos ou não? Sim, corretíssimos. Precisa haver um acompanhamento. Se ela viu melhor, ela tem que conversar isso com o médico que a está acompanhando, com o profissional. E é ele que tem que suspender ou não a utilização do medicamento. Exatamente. Ele precisa entender que, olha, então chegamos no momento de iniciar o processo de desmame. Não a pessoa por si fazê-lo porque ela vai regredir. Entendi, muito bem. Queria voltar em uma outra questão que você, na verdade, até já começou a abordar. E eu vou te fazer o questionamento porque eu tenho filhos adolescentes. No Brasil, de acordo com os dados que eu levantei, cerca de 1.200 idosos cometem suicídio todos os anos, entre 2006 e 2015. Na verdade, entre 2006 e 2015, a prática aumentou entre a população adolescente. A gente está falando aí de pré-adolescente de 10 a adolescente de 19 anos. Por que esta camada, os idosos e os adolescentes, vêm praticando mais o ato? Existe uma explicação? Sim. No caso dos idosos, fatores de risco, né, que acabam correspondendo para essa situação são doenças crônicas, doenças invalidativas, incapacitantes, doenças intratáveis, a própria dificuldade em lidar com perdas, com lutos. A gente, no Brasil, nós temos essa cultura, né, Marcelo, de que nós não podemos envelhecer. Né? O envelhecimento ele não é visto de forma como na Ásia, por exemplo, né, associado à sabedoria, aquele... Não, é diferente, né? A gente tem uma questão cultural envolvida. Então, por exemplo, quando o idoso ele perde a identidade profissional, isso é muito sofrido, né? Toda perda envolve luto. Quando a gente fala de luto, a gente está dizendo de toda e qualquer perda. Perda de plano, de relacionamento, de projetos, de pessoas. Não é só a perda da morte que leva a um luto. E o idoso, ele tem esse enfrentamento, porque ele tende a se sentir, se isso não for bem elaborado, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho valor, eu não produzo, a vida não tem sentido, começa a ser acometido por vazio, porque ele perde a identidade laboral,
ao se aposentar, por exemplo. Então, esse conjunto de fatores, né? Às vezes perde ali o companheiro da vida, né? Tem todos esses fatores, doenças crônicas, incapacitantes, intratáveis, essa questão, né, da perda da identidade profissional, da perda da capacidade de produção. Sim, e isso tudo nos dias atuais isso é muito cobrado, Pois né? é. E os jovens? Porque obviamente que além do fato de eu ter filhos adolescentes, o fato é que o suicídio ele é um tabu, né? E ainda mais com os jovens, como tratar isso, no final das contas, como protegê-los? Pois é. Nós vemos realmente, né, que na faixa etária a maior incidência está ali nos jovens, estendo até de 14 a 26 anos, como disse no início. Então, qual que é o porquê, né? Qual que é o questionamento? O que envolve isso? Doenças mentais, doenças não diagnosticadas, a invalidação do sofrimento, bullying, abuso sexual, histórico de abuso sexual, histórico de abuso psicológico, né? Histórico de violência, né? Tudo isso tem relação com esse alto índice nessa faixa etária. Entendi. Todos esses indicadores, todos esses pontos, né? Então, por isso é tão importante nós, enquanto adultos, né, não invalidarmos a dor, o sofrimento dos jovens e, mais importante ainda, conscientizá-los, ir trabalhando com eles de que, olha, tudo bem, você não está bem, vamos procurar ajuda, nós temos uma saúde mental mesmo, às vezes a gente a põe em prejuízo, né? Tudo isso precisa ser trabalhado. Quando a gente fala de estigma, a gente precisa desconstruir conversando, né? Conversando, trazendo informação, dando lugar de escuta para esse jovem, para esses jovenzinhos, para eles entenderem que eu tenho ali um lugar de apoio, eu tenho ali a quem recorrer, né? Eu sei que eu posso pedir auxílio, eu sei que eu posso pedir ajuda. Entendi. Eu quero, inclusive, aproveitando a sua resposta, dizer que no site lr1.com.br, ontem, eu publiquei um artigo, eu toda semana escrevo para o site aqui do SRC, o Sistema Regional de Comunicação. E o meu texto de ontem, o título é O Sofrimento Calado e a Síndrome do Segredo. Eu li. Você leu? Sim. Olha só. E achei excelente, tô podendo. Justamente porque você trata e pontua aí essa questão do abuso sexual. Exatamente. Que você não tem ideia de pacientes adultos que sofreram isso. Carregam para a vida toda. Sim, carregam para a vida toda e este é um fator de risco para o suicídio. Eliane, eu quero desde já combinar com você uma próxima vinda sua aqui para a gente falar disto. Vamos falar. Síndrome do segredo, abuso sexual, das duas coisas juntas ou separadas, Sim. Porque temos assunto para muito tempo aí. E a gente está partindo para a reta final do programa, afinal de contas já são quase 9h06 e o Alexandre já está chamando minha atenção. Quero te agradecer pela participação, reforçando então, campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. Preste atenção aos sinais das pessoas com quem você convive e, percebendo algo de diferente, sugira tratamento profissional, busca profissional. E preste atenção também nas suas questões. Claro. Olhe para si. Obrigada, agradeço profundamente, tá? Você abrir os microfones e eu quero dizer para as pessoas o que eu costumo dizer para os meus pacientes em palestras e nas minhas redes sociais. Se tirarem de nós uma mão, Marcelo, nós temos outra. Se tirarem de nós um dedo, nós temos inúmeros outros. Um olho, nós temos outro. Se tirarem de você a sua saúde mental, o que te resta? Absolutamente nada. Então, se custa a sua saúde mental, é muito caro, é inegociável. Daí a importância de nós cuidarmos com um zelo assim profundo da nossa saúde mental e da nossa saúde emocional, tá? Perfeito.
bom dia, muito obrigado por agradeço, compartilhar obrigada. conhecimento, tá certo? Obrigada.